E aí a gente caminha para um outro conceito importante para a nossa conversa de hoje, que são os erros, né, que são inerentes a esse processo de estatística, esse processo de análise estatística, tá? Então, se nós pensarmos que o topo da tabela aqui indica situações que estão realmente acontecendo na população, e essas situações, obviamente, nós não temos como saber na prática, né? Nós estamos tomando amostras para chegarmos a essas conclusões. E aqui, na parte vertical, nós temos os resultados, nós temos as quais foram as nossas conclusões com relação ao nosso teste. Então, se nós temos uma população que, na verdade, não existe diferença, não existe relevância estatística, e nós não rejeitamos a hipótese nula, nós acertamos. Do outro lado, se nós temos uma população onde existe relevância estatística, onde as coisas são diferentes ou estão associadas, e nós rejeitamos a hipótese nula, ficamos com a hipótese alternativa de que existe relevância, nós também acertamos. Esses são os cenários onde as coisas ocorreram bem. Porém, como a estatística é uma área de probabilidade, são procedimentos probabilísticos, existe sempre alguma chance inerente, como a gente pode imaginar, que existam chances, mesmo que raras, de tomarmos decisões erradas. Isso pode acontecer, tá? Então, se nós temos situações onde não existe relevância estatística, onde os grupos são diferentes na verdade, mas nós não detectamos isso, né? Nós temos um erro. Então, se não é diferente, mas nós rejeitamos o H0, nós falamos que é diferente, quando na verdade não é, a gente fez um erro tipo 1, um erro alfa, um falso positivo. E quando nós não falamos que é diferente, mas na verdade nós fizemos um erro tipo 2, o beta, que é um falso negativo. Então, reparem que o alfa apareceu duas vezes no nível de significância e no tipo de erro. Isso porque eles são basicamente o mesmo conceito. Eles são a mesma coisa. É o quanto a gente tolera o nível de erro tipo 1 que nós toleramos. Isso é o nível alfa. Então, de 5% dos experimentos, né? Não 5% dos experimentos, mas se nós repetirmos aquele mesmo experimento 100 vezes, em 5 vezes, eventualmente, nós viríamos aquela diferença, aquela observação que nós obtivemos, mesmo que não existisse diferença estatística na realidade dentro dos grupos que estávamos avaliando. Então, para ficar um pouco mais detalhado, né, o erro tipo 1, o erro alfa, é a chance de considerar que é diferente, quando na verdade é igual. Então, um exemplo, por conta da aleatoriedade, eu amostrei valores tão extremos dentro dos mesmos grupos que me induziram a pensar que eram grupos diferentes. Esse é um exemplo, né, de como interpretar um erro tipo 1. E o erro tipo 2, ou erro beta, é a chance de considerar o que é igual quando na verdade é diferente. Então, por conta da aleatoriedade, eu amostrei valores próximos, né, em grupos diferentes que me induziram a pensar que eram do mesmo grupo. E aí, um outro conceito importante para a gente é o poder do teste, que é 1 menos o beta, ou seja, 100% menos a chance do erro tipo 2. É a chance de detectar diferenças quando elas realmente existem. É a capacidade do meu teste estatístico de detectar diferenças estatísticas se elas estiverem presentes. Podemos imaginar e chegar à conclusão agora, então, que erros são inversamente proporcionais. Se eu aumento um erro, eu diminuo o outro. E isso faz sentido se a gente pensar logicamente. Se eu quero ter muita certeza de que diferenças estatísticas que eu detectei e estou chamando de diferença estatística é real, eventualmente eu posso deixar diferenças estatísticas, deixar passar algumas que acontecem e eu não vou considerá-la. E vice-versa. Se eu quiser considerar qualquer diferença como uma diferença significativamente, né, estatisticamente significativa, pode ser que eu esteja considerando diferenças que, na verdade, não existem. Então, são erros inversamente proporcionais. Por convenção, como a gente falou, a grande maioria dos grupos de pesquisa, dos grupos que envolvem ciências biológicas e outras áreas também, trazem que a chance de erro tipo 1 tolerável, né, o alfa, o nível alfa é o de 0,05. Então, é por isso que nós sempre, ou quase sempre, vamos interpretar o valor P menor que 0,05 demonstra diferença estatística.
E, por um outro lado, isso não é tão comentado e não é tão explícito nos artigos, nos trabalhos que nós consultamos, mas a gente pode dizer também que, por convenção, um bom poder estatístico, que é o 1 menos o chance de erro tipo 2, ou 1 menos o beta, o desejável é que seja de pelo menos 80% ou mais, tá? E que vai interferir, então, nos erros e no poder estatístico, né? Primeiro tipo de teste que vai estar sendo realizado, então, se são testes de associação, são testes de correlação, testes paramétricos ou não paramétricos para comparação de valores de variáveis contínuas. Então, diferentes tipos de testes podem ter diferentes poderes estatísticos quando comparados entre si. A diferença real entre os grupos que estão sendo avaliados, ou seja, a distância entre as observações, a variabilidade das amostras, ou seja, quantas observações são diferentes uma das outras, e o número de amostras obtidos para realizar essa inferência estatística. E aqui a gente entra, então, no tema principal da nossa conversa, que é o cálculo do N,